Nação rubro-negra, preparem o coração, porque o que eu vou revelar agora é simplesmente histórico. É de arrepiar. A bomba que tá sacudindo os bastidores do Ninho do Urubu é a revelação visceral do nosso novo camisa 20, Lucas Paquetá. Vocês não têm noção do que esse moleque fez para construir o Flamengo que a gente vive hoje. O Paquetá confessou que lá em 2019, durante a Copa América, ele implorou e fez uma pressão absurda pro Felipe Luiz virar jogador do Flamengo. Imaginem a cena, o Paquetá, como um torcedor fanático que ele é, enchendo o saco do Felipe, dizendo: "Você precisa ir, você vai ser ídolo, a torcida vai te amar." Meus amigos, o Paquetá foi o arquiteto silencioso daquele time que ganhou tudo. Se hoje o Felipe Luiz é o nosso comandante, é porque o Paquetá plantou essa semente lá atrás, com uma visão monumental do que é ser Flamengo. Vamos analisar a grandeza disso, porque isso aqui não é só uma conversa de vestiário, é a prova da soberania da nossa identidade. O Paquetá revelou na Flamengo TV que enquanto ele estava na Europa, ele não era só um jogador profissional, ele era um da gente. Ele comemorava cada título, cada vitória, como se estivesse na arquibancada do Maracanã. E ele viu no Felipe Luiz o cara que ia mudar o patamar da nossa lateral e da nossa inteligência tática. Ele atacou de empresário por amor ao manto sagrado. Questionem comigo. Qual jogador de outro clube tem essa preocupação de montar o time do coração enquanto está na seleção brasileira? Nenhum. Só quem é cria do Ninho entende que o Flamengo é uma religião. O Paquetá provou que, mesmo longe, o coração dele nunca saiu da Gávea. E o que é mais absurdo e monumental nessa história toda é como as coisas se inverteram agora em 2026. Se em 2019 o Paquetá colga o papel de convencer o Felipe, agora foi o Felipe Luiz, na figura de técnico e autoridade máxima, que fez o Paquetá suar frio. O Paquetá contou que as conversas para o seu retorno foram carregadas de uma ansiedade histórica. Eles ficaram um mês se falando o tempo todo. O Felipe deixava o Paquetá ansioso e o Paquetá deixava o Felipe nervoso. Vocês conseguem dimensionar o que é o Flamengo? Um técnico que já ganhou tudo e um jogador que é estrela mundial, os dois ansiosos para se reencontrarem no maior do mundo. Isso é Flamengo, senhores. É paixão que transborda o profissionalismo. A fala do Paquetá é de uma humildade que me deixa sem palavras. Ele disse: "O Flamengo não precisava de mim para vencer, mas eu precisava do Flamengo." Meu Deus, isso é para emoldurar. Ele reconhece que o Mengão é uma máquina que ganha títulos com ou sem qualquer um, mas que a vida dele só estaria completa voltando para casa. E o Felipe Luiz, com aquela mentalidade vencedora que a gente conhece, mandou a real: "Se a gente ganhou tudo, com você, podemos ganhar ainda mais." Isso é um recado para os rivais. O que era excelente, agora ficou apocalíptico para quem os enfrentar. A gente não tá para brincadeira em 2026. Questionem o que a torcida pensa sobre essa conexão. É ou não é o melhor dos mundos? Ter um técnico que é amigo do seu principal reforço, que sabe exatamente como ele joga e que tem uma química que vem desde o título da Copa América de 2019? Isso é um privilégio que só o Flamengo pode proporcionar. A gente está falando de dois caras que se respeitam profundamente. O Felipe mostrou que queria o Paquetá mais do que tudo, e essa vontade foi o combustível para a diretoria finalizar essa negociação monumental. O Paquetá não voltou pelo dinheiro, ele voltou pelo Felipe, ele voltou pela nação, ele voltou porque ele é um de nós. Nação, prestem atenção na profundidade disso, porque aqui mora o segredo que os outros clubes não conseguem copiar. O que o Paquetá revelou sobre essa ansiedade mútua com o Felipe Luiz mostra que o Flamengo atingiu um nível onde o sentimento é o maior gatilho de contratação. Enquanto os rivais precisam oferecer projetos mirabolantes ou salários astronômicos para convencer alguém a jogar lá, o Flamengo usa o manto sagrado e a idolatria como moeda de troca. O Paquetá não voltou porque o Felipe Luiz é um bom técnico. Ele voltou porque o Felipe Luiz é a personificação do que o Paquetá quer ser, um multicampeão que se tornou dono da Gávea. Imaginem o que passa na cabeça de um jogador adversário, sabendo que, no nosso vestiário, o treinador e o craque do time são irmãos de camisa. É uma vantagem psicológica monumental. O Paquetá disse: "O Flamengo não precisava de mim, mas eu precisava dele." Essa frase é um tapa na cara de quem acha que o clube é maior que o jogador. No Flamengo, o clube é tão gigante que até quem está na Premier League se sente incompleto longe daqui. E tem mais, essa pressão que o Paquetá fez no Felipe em 2019 foi o que deu início à era mais vencedora da nossa história moderna. Agora, em 2026, o círculo se fecha. O Paquetá volta para ser o braço direito do estrategista. É como se o destino estivesse devolvendo para o Paquetá a glória que ele ajudou a construir para os outros. Se em 2019 ele torceu de longe, agora ele vai levantar a taça de dentro do campo, sob o comando do cara que ele mesmo recrutou. Se isso não for a maior prova de que o Flamengo é predestinado, eu não sei o que é. Imagine a cena no vestiário antes da final da Supercopa neste domingo.
O Felipe Luiz olhando para o Paquetá e lembrando daquelas conversas em 2019. O destino é caprichoso demais. O Paquetá ajudou a trazer o Felipe para ser ídolo dentro de campo. E agora, o Felipe traz o Paquetá para ser o dono do time sob o seu comando. É uma narrativa de glória que parece escrita por Deus. E o adversário é o Corinthians, em Brasília. Domingo, às 16 horas, o Mané Garrincha vai virar uma filial do Maracanã e a gente vai ver essa dupla escrever mais um capítulo dessa história verídica e visceral. Vamos falar da importância disso para o jogo de domingo. O Paquetá chega com uma pressão positiva. Ele sabe que o Felipe Luiz confia nele cegamente. Isso dá uma liberdade para ele jogar o que sabe, para dançar na cara dos adversários, para mostrar por que ele é o dono da camisa 20. A ansiedade que eles sentiram durante um mês de conversas agora vai ser transformada em energia dentro das 4 linhas. O Flamengo em 2026 é uma seleção e o Paquetá é o maestro que o Felipe Luiz tanto desejou. É vergonhoso para os outros clubes verem essa união, porque eles não têm isso, eles têm contratos. Nós temos laços de sangue rubro-negro. A gente precisa entender que o Paquetá fez em 2019 foi um ato de amor. Ele poderia estar só focado na carreira dele na Europa, mas ele queria ver o Mengão no topo. E ele sabia que com Felipe Luiz, Rafinha e Pablo Mari, a história seria outra. Ele foi um olheiro de elite. E agora, o Felipe retribui trazendo o Paquetá no auge para ser o cara que vai decidir títulos. Domingo é o primeiro passo. A Supercopa é o começo de uma era que pode ser a maior da história do Flamengo, superando até 2019, porque agora a gente tem o conhecimento, a estrutura e os craques que se amam e amam o clube. Estejam preparados, nação, porque essa troca entre eles foi fundamental. O Paquetá disse que o Flamengo ganhou tudo no ano passado, mas que com ele podem ganhar mais. Isso é ambição, isso é mentalidade de quem não se satisfaz com pouco. O Paquetá chega para ser o diferencial que vai nos fazer atropelar qualquer um que aparecer pela frente. O respeito que ele tem pelo Felipe é o mesmo que nós temos por essa camisa. É uma sinergia monumental que vai resultar em taças. Podem escrever o que eu tô falando. Em resumo, Lucas Paquetá revelou que foi o grande responsável por pressionar Felipe Luiz a vir para o Flamengo em 2019, atuando como um verdadeiro torcedor e empresário nas sombras. Agora, em 2026, o jogo se inverteu e foi o técnico Felipe Luiz quem deixou Paquetá ansioso para voltar ao ninho do urubu. Essa conexão histórica e visceral entre os dois foi a chave para o retorno da Joia Gávea, e a dupla já entra em campo neste domingo, em Brasília, contra o Corinthians, buscando o primeiro título dessa nova e promissora era na Supercopa do Brasil. E aí, nação, vocês tinham noção de que o Paquetá tinha esse lado agenciador pelo bem do Mengão? O que vocês esperam dessa parceria entre Felipe Luiz e Paquetá agora na Supercopa? Vai ser goleada ou vai ser um jogo suado? Comenta aqui embaixo porque eu quero ver a nação incendiar esses comentários. E não se esqueça, se você quer notícia de verdade, com o coração na ponta da chuteira e a autoridade que só quem é Flamengo tem, se inscreve agora, ativa o sininho e não perca nenhum detalhe do nosso Mengão. Aqui a informação é diária e é papo reto. Tamo junto e rumo ao título no domingo.